Olá, estamos aqui de volta a mais um tutorial de iniciação ao Blender. Eu sou Luciano Viana e neste tutorial estarei transmitindo a vocês aqui noções de uso sobre a ferramenta Snap. Snap, traduzindo, significa posicionar. Tá? Então essa ferramenta ela permite eu posicionar o meu cursor 3D em qualquer ponto aqui na área espacial. Ela pode ser acionada, através aqui da Object, na barra menu inferior da janela 3D. Repare que a ferramenta se encontra aqui. Quando ela se abre, ela vai ter um submenu, com as opções de posicionamento, do nosso cursor 3D aí na área espacial. Ela pode ser também substituída pelo atalho Shift mais S. Isso quer dizer que quando eu encosto o cursor aqui na área 3D e dou Shift mais S, o menu parecido se abre, e vem com as mesmas ferramentas disponíveis para eu posicionar meu cursor da forma desejada. Vamos entender então como é que se usa a ferramenta Snap. Primeiramente nós vamos mudar o nosso ângulo de visão da janela 3D, clicando na tecla 7 ou a barra View aqui na opção Top. Isso me permitirá eu ter a visão de cima da minha área de trabalho. Vou selecionar os três objetos que aqui se encontram, usando a ferramenta Border Select, clico a tecla B, seguro o botão esquerdo, arrasto até onde está a câmera, selecionado todos os objetos, clico em Delete, dou OK e excluí os objetos aqui da minha área 3D. Repare que eu só fiquei aqui com o cursor. A opção Snap me permite eu posicionar o meu cursor no centro da minha área 3D, me permite eu posicionar onde esteja o objeto, me permite eu deslocar o objeto até onde esteja o cursor, me permite eu reposicionar o meu cursor através da grid. Então ela me permite uma diversidade de reposicionamentos do meu cursor na área 3D. Se acidentalmente eu clico com o botão esquerdo aqui em cima, a gente sabe que quando clica com o botão esquerdo, nós deslocamos o cursor para qualquer ponto. A priori, a minha intenção de voltá-lo ao centro é eu clicando bem aqui no centro da nossa área de trabalho. À primeira vista parece que nós estamos com o cursor aí bem centralizado na nossa área de trabalho. Engano, porque quando nós dermos o zoom de aproximação, você pode reparar que o nosso cursor ele realmente não está definido no centro da nossa área de trabalho. Então ele não faz de forma exata. Se eu clicar com o clique qualquer ponto fora, para eu ter o meu cursor bem no centro, eu tenho duas opções. A primeira é uma tecla de atalho chamado Shift mais C. Shift mais C me permite eu centralizar o meu cursor na área de trabalho. Pronto, está aqui, deu Shift mais C e ele veio bem para o centro. Na medida que mesmo que eu for aproximando, repare que ele estará sempre no centro da minha área de trabalho. Ok? Vou clicar novamente aqui em outro ponto e vou usar a segunda ferramenta para eu colocá-lo no centro. Aí é a ferramenta Snap. Então quando eu dou Shift S e a Snap se abre, eu tenho aqui que procurar uma opção chamada Cursor to Center. Isso quer dizer o quê? Por favor, caminhe o meu cursor 3D até o centro da minha área de trabalho. Então, quando eu clicar aqui, ele se desloca da posição que está e vai certinho para o centro, da mesma forma que eu fiz com Shift C. Está vendo aqui? Então, a ferramenta Snap com Shift mais S me permite fazer esse tipo de reposicionamento. Vamos agora adicionar alguns objetos aqui na minha área 3D. Vou adicionar duas icosphere aqui da minha área. Lembre-se que quando eu adiciono um objeto, eu adiciono justamente no ponto em que se encontra o meu cursor 3D. Então, o primeiro que eu vou adicionar, eu posso vir aqui no menu Add ou com o atalho Shift mais A, abrir o menu de adição de objetos, procurar uma mesh no formato icosphere. Vou clicar sobre a mesma. Repare que ela está um pouco afastada, eu vou aproximá-la. Bem, vou adicionar outra icosphere na minha área de trabalho. Vou sair com a tecla A, desativar, ou com Shift e botão direito para desativar a seleção desse objeto. Pronto. Não tenho nenhum objeto selecionado, vou adicionar outro. Novamente, Shift A, vou adicionar outra icosphere. E ela vai surgir também no mesmo ponto em que se encontra o meu cursor. A priori, vocês vão pensar o seguinte, não tem objeto nenhum, é o mesmo, é igual. Não é. Se eu puxar o manipulador desse segundo elemento, repare que os dois objetos estão aqui. Vou afastar um pouquinho aqui com zoom para baixo.
scroll para baixo, tá? E agora eu vou deslocar esse elemento para cá, para cima, botar ele nessa posição e vou manter esse objeto aqui no centro. E vou clicar bem aqui nesse ponto para o meu cursor ficar posicionado aqui. Eu não tenho ele nem nesse elemento e nem nesse elemento. Vou selecionar a icosfera que está aqui nessa posição, que já está selecionada. Se eu quiser deslocar o meu cursor até ela, eu abro a Shift S e procuro a opção, ó, mande o cursor to select, ou seja, mande o cursor para o objeto selecionado. Então o que é que acontece? Quando eu clicar, repare que o meu cursor vai sair da posição em que está e vai para o centro do objeto selecionado, que é a icosfera que está em cima. Olha ele aqui. Ok? Vou clicar aqui novamente e vou fazer agora de forma diferente. Em vez de selecionar esse, vou selecionar os dois. Eu tenho os dois objetos selecionados. Quem é o objeto ativo? O último que eu selecionei, a icosfera de baixo, que é essa aqui. Ela tem a cor de contorno mais claro. Se eu clicar agora Shift S e novamente usar a mesma ferramenta Cursor to Selected, quem é o objeto selecionado desses dois? Todos dois. Então, nesse caso, como são os dois objetos selecionados, o cursor irá se posicionar de acordo com a posição desse manipulador que aqui aparece e que é definido através da caixa de ponto pivô, de manipulação de ponto pivô que aqui aparece. Por padrão, vem no median point. Ele está posicionado no ponto intermediário entre os dois pivôs do objeto. Vamos entender isso no próximo tutorial. Mas o que é que eu quero dizer? Quando eu der o Shift S aqui, ele não vai escolher nem o primeiro nem o segundo. Ele vai colocar no ponto intermediário, onde está o manipulador se apresentando. Então, quando eu clico aqui, ó, ele veio justamente para a posição do manipulador. Diferente, se eu chegar aqui agora, der o Shift S e escolher a opção Cursor to Active. Aí sim, o cursor, nesse caso, o cursor vai se posicionar na localização do elemento considerado objeto ativo, que foi aquele último selecionado, que é a icosfera de baixo. Então, quando eu clicar aqui, ela se posiciona no centro, ó, da icosfera que está aqui embaixo. Então, Shift S me permite eu fazer, ó, seleção de cursor para o objeto selecionado, cursor para o centro, cursor para grid, vou explicar já o que isso significa, e o cursor para o ativo, como vimos aqui agora. Clicar o meu cursor aqui, modificar a posição dessa icosfera. Quero posicionar o meu cursor no centro. Venho aqui, Shift S, cursor to Center, ou Shift mais C, né? Que é o atalho também mais básico. Cliquei, ó, e veio para o centro. Digamos que eu quero selecionar ou esse objeto que está aqui em cima. Digamos que eu quero de cima. Em vez de eu mandar o meu cursor para a posição do objeto, eu vou fazer o inverso agora. Eu vou mandar o meu objeto para a posição que está o cursor. Então eu venho aqui com Shift S na posição, ó, Selection to. Quem é o Selection? É o objeto selecionado. Encaminho o objeto selecionado para a posição em que está o cursor. Então, Selection to Cursor. Quando eu clicar aqui com o botão esquerdo, o que é que acontece com o objeto? Dessa vez foi ele que foi para a posição em que está o centro. Vamos fazer de forma diferente. Vamos selecionar o primeiro e vamos selecionar o segundo, mantendo o Shift pressionado. Pronto, selecionei os dois. Se eu der essa mesma ferramenta agora, Selection to Cursor, o que é que vai acontecer? Eu vou encaminhar os dois objetos para a posição em que está o cursor. Então, quando eu clicar aqui, ó, todos os dois estão aqui. Se eu selecionar só um, eu posso puxar, ó, o outro está lá embaixo. Se eu selecionar o outro, posso puxar e meu cursor manteve-se aqui nessa posição. Então, gente, a ferramenta Snap, ela permite posicionar o nosso cursor 3D na área espacial. Ela pode ser utilizada através da barra de menu inferior, na opção Object, opção Snap, selecionando uma dessas opções que aqui aparece. Ou também com Shift S sendo usado como atalho para poder agilizar o processo de escolha da ferramenta. Tá certo? Bem, eu vou falar mais uma aqui, que a gente não falou. Eu vou clicar o meu cursor aqui nessa posição, vou dar o Shift S e vou selecionar aqui a opção Cursor to Grid. Repare o que é que acontece com o nosso cursor. Olha a posição em que ele está. Viu bem? Quando eu clicar o cursor to Grid, o que é que acontece? Se o meu cursor participa de uma posição aqui, qualquer uma dessas 4 unidades aqui que representam a área espacial, então, se eu colocar aqui, ó,
eu der a ferramenta Cursor to Grid, ele traz a ferramenta até o ponto de interseção, né, dessas 4 unidades de medidas que aí se encontram. Então, ele alinha no centro da grid nessas 4 unidades de medida. Quando eu clicar aqui Cursor to Grid, ó, ele vem bem para o centro, ou seja, a interseção entre a vertical e horizontal dessas unidades bem próxima onde ele se encontra. Tá certo? Da mesma forma, se eu tiver o meu objeto posicionado, vou diminuí-lo aqui, para vocês entenderem. Se eu chegar, posicionar meu objeto aqui, selecionar esse objeto, der o Shift S, Selection, é o objeto selecionado to grid, o que é que ele faz? Ele pega o meu objeto e puxa para o ponto de interseção, né, que representa as coordenadas de medidas que aqui se encontram. Tá ok? Então é isso aí, gente. Vamos ao próximo tutorial para entendermos o que significa o pivô, né, que são os pontos no espaço que nos permitem fazer as transformações aí junto aos transformadores. Até a próxima!